Eu acho obras interessantes porque eu acho que o Balzac trabalha muito essa questão da educação, né? Essa questão dos fundamentos educacionais, sociais e educacionais, né? Dessas personagens, né? Então, tanto aqui o Chat-Quepelote quanto o Baile de Sucres são obras que a gente vê essa questão educacional ali muito forte. A novela, né? Ao Chat-Quepelote, ao observar pela primeira vez a cena da família Guilherme reunida para o jantar, o pintor Teodoro foca em Augustina, que se destaca em meio à penumbra. O artista comparou-a involuntariamente a um anjo exilado com a nostalgia do céu, uma sensação quase desconhecida, um amor límpido e fervente inundou-lhe o coração. Então, essa comparação da Augustina com o anjo exilado, né, é uma construção fundamental, né? Então, quem é Augustina, né? Essa moça, filha de burgueses, né? De comerciantes de tecidos, de comerciantes de panos, né? Ela tem uma educação bem tradicional burguesa, né? Ela vai à igreja, ela é educada em questões religiosas, em questões econômicas, comerciais, e ela provoca esse encantamento nesse artista que tem uma raiz social nobre, né? Esse artista que é de uma família da nobreza, né? E o artista, ele percebe a Augustina como um anjo exilado, ou seja, um anjo que está, digamos assim, no local errado, que está fora de lugar. A nossa pergunta é, essa idealização inicial do Teodoro revela uma paixão que, letra A, né, nasce de uma profunda compreensão da personalidade e dos valores de Augustina, garantindo uma base sólida para a relação. Vocês acham que é isso? Vocês acham que o Teodoro realmente tem uma compreensão profunda de quem é a Augustina? Não, tem não. Letra B, se fundamenta numa projeção estética que abstrai a personagem de sua realidade social, antecipando a futura incompatibilidade entre os dois mundos. O que é que vocês acham dessa alternativa? Eu concordo com essa. Joselane concorda com essa, Mel também. Você, Fidel, você fez assim? Eu achei que tava coerente, mas eu queria ver as outras, ainda não vi. A letra C demonstra a religiosidade de Teodoro, que enxerga na jovem a personificação de virtudes e de uma pureza de natureza divina. Né? O anjo exilado quer dizer isso, quer dizer que o Teodoro ele é religioso. Letra D evidencia o caráter superficial do artista, que se apaixona apenas pela beleza física da jovem, ignorando suas qualidades interiores. E letra E sugere que o amor de Teodoro tem o poder de resgatar Augustina de seu ambiente opressor, conduzindo-a a uma vida de felicidade. Eu acho que essa questão ela já abre, de certo modo, ali para um elemento que é central ali no enredo, né? Que é o elemento da contradição entre dois mundos, o elemento da sociabilidade, né? Dos fundamentos sociais e educacionais distintos, e também uma certa disposição, assim, de abstrair desses fundamentos, né? Eu acredito muito na letra B e na letra D. Acho que as duas, elas têm grandes lugares de verdade, né? Então, a questão da projeção estética, de você colocar no outro um objeto idealizado, e isso sempre vai voltar na história, né? Você depositar no outro a sua felicidade. Mas eu gostei muito da letra D, justamente colocar a questão do caráter superficial do artista. Se numa primeira etapa da leitura a gente pensa que ele é um ser que busca o transcendental, não só a inspiração, mas que ele busca algo mais, se ele saiu de um lugar que era também o berço dessa efervescência cultural que foi a Itália e voltou para a França, ele buscava algo mais. Como ele foi encontrar essa beleza no cotidiano? É isso que eu fiquei me perguntando. Numa loja qualquer, que é o nome da obra, do livro, né? Como ele buscou essa... Como que ele encontrou, como que ele acessou, e depois, quão rápido ele abandonou essa musa ideal. Então, eu gostei muito das duas opções, acho que elas se complementam. Não sei se tem mais uma opção certa, mas enfim, por hora é isso. Obrigada.
Assim, eu fico na mesma questão que a Jeane, mas como você disse que é uma questão que tem muito a ver com o Enem, né, então, pensando nisso, eu sou professora, né, do ensino médio, então, pensando nisso, eu ficaria com a mais correta, porque no Enem tem as alternativas, né, e eu acho que a mais correta seria que a mais completa, né, a letra B, certo? Quando eu li a segunda vez, eu comecei a desvendar todas aquelas descrições que eram feitas pelo autor, né, pelo Balzac. E aí eu comecei a ver um pouco da história, né, do contexto, a proposta do autor, e comecei a ver a riqueza que tem nessas histórias, que até então eu não, pela minha primeira leitura simplista, né, não tinha tanta, não fazia tanto sentido, né? E aí eu comecei a ver que se tratava de críticas, eu comecei a ver que ele começa a confrontar dois mundos, né, que é o mundo do profano, o mundo da arte, possamos dizer assim, né, com o mundo desse tradicional, né, e aí ele compara a arquitetura do Château de Pelot, né, da rua onde acontece esse comércio na França, como algo, assim, muito tradicional, intocável, né, o comportamento da mãe, da Guilherme, da senhora Guilherme, né, como um comportamento como se fosse uma porteira, e todo um discurso, né, daquela burguesia que estava no seu auge, né, possamos dizer assim. E, assim, é interessante, né, como é que eu posso dizer, contradições, né, porque ao mesmo tempo em que o livro vai se baseando no confronto desses dois mundos, o livro também vai colocando que esses dois, que por conta de se colocar a ideia, né, de que como é o nome do personagem? É o Teodoro, né? Que o Teodoro, ele tinha dinheiro, né? Porque a prima dele foi lá dizer que ele era um cara bem-sucedido e tudo. A família mudou de ideia. Então, ele vai fazer essa crítica à sociedade burguesa, né? Porque a família só aceitou a Augustina entregar-se a esse amor por conta disso. Por conta dessa posição social que ele supostamente tinha. Mas ele, assim, na minha opinião, ele não tinha caráter, né? Apesar dele ser artista, nem não estou dizendo que todo artista não tem caráter, mas ele largou ela, né, no final, e não, ele tinha ela apenas como uma musa, né, como um quadro que ele queria pintar e conquistar, mas ele não queria ela como uma parceira, né, como um casamento. Não era esse o interesse dela, né? Muito obrigado, Janaína, Giane. Vocês estão sempre tocando num ponto interessante em relação ao Teodoro, né? Depois a gente pode comentar, né? Porque o Balzac ele apresenta o Teodoro como um artista e assim o próprio ateliê do Teodoro é um ateliê que à primeira vista parece muito desorganizado, mas que na verdade assim existe assim uma ordem, mas é uma ordem dentro de uma perspectiva criativa, estética, né? E então assim o Teodoro ele tem de fato assim uma personalidade instável, volúvel, mas que tem muito a ver com essa coisa artística, né? Tem muito, então assim ele é de certo modo catapultado pela beleza, né? E ele consegue perceber a beleza mesmo nesse lugar que aparentemente não tem beleza nenhuma, né? Que é essa loja, ele consegue enxergar ali algo e depois assim ele meio que perde interesse e aí ele se interessa por uma outra coisa, né? Inclusive tem a cena lá da pintura, né? Do primeiro quadro, né? Uma cena violenta, assim, que ele quebra lá o desenho. Enfim, vou passar aqui para o Fidelis, né? E aqui tem um contraste, porque enquanto essa vida burguesa era uma vida com uma certa estabilidade, né? Assim, que o pessoal tinha um vínculo mais tradicional, com certos valores religiosos, certos hábitos, né? Então, o Teodoro ele é o contrário disso, né? Ele é o contrário da previsibilidade, por assim dizer. Fidelis. Beleza. Eu, assim, a minha primeira experiência aí com o Balzac, eu acho que se eu fosse ter a opção, talvez eu não escolhesse esse autor, mas tive uma surpresa, uma grata surpresa da leitura. Eu, assim, depois eu compreendi a sequência da coisa, eu acho que eu comecei a curtir mais. Isso só aconteceu na segunda novela, né? A primeira novela, depois vou deixar para um segundo momento falar. Mas a primeira, eu achei assim, impressionante, eu gostei de tudo ali, fiz uma leitura saboreando aquelas questões, né? Eu, na realidade, não gosto muito de romances românticos,
mas essa peça eu acho que traz um pouco de característica dos personagens e leva a gente a refletir. Tanto na primeira quanto na segunda, eu fiquei meio que bem mexido com a solução dada pelo autor, e eu acho que achei isso, tira a gente do ponto. Eu acho que isso é interessante da leitura. E essa leitura, essa novela em especial, a 1, Chique Pelot, me deu uma ansiedade de leitura, né? Aquela leitura que você quer saber o que vem depois, né? Então, isso foi bacana. Com relação à questão, eu acho que eu fiquei acho que as duas alternativas são interessantes, trazem um pouco da minha impressão com relação a ele, né? A questão que eu achei que ele se apaixonou foi por uma questão de estética, foi pela ter identificado ela em razão de uma luz, né? Chamada ela de anjo, eu acho que tem essa coisa mesmo da iluminação do local, né? E exilado porque todo o contorno parece que destoava dessa figura, que era uma figura bela, né? Então ele se apaixonou por essa projeção, né? Ele não estava interessado de quem era essa pessoa. Você vê que o texto não traz diálogos entre esse casal, não há uma fala quase nenhuma do Teodoro, a gente não conhece ele, a gente conhece o Teodoro pelas ações e pela fala, maioria do que vem dos outros, né? Então, enfim, essa primeira reflete isso, que é a letra B, que fala sobre a projeção estética, que eu acho que foi pelo aquilo que ele se apaixonou, né? É uma abstração que ele faz, não sei se ele faz uma abstração, porque ele a vê, tanto que se ele chama ela de anjo exilado, ele vê ela dentro daquele universo, né? E essa incompatibilidade é uma alternativa interessante, né? Mas eu não sei se esse anjo exilado já poderia dizer dessa futura incompatibilidade entre a relação desse pintor, que era de uma classe social diferente, desse modelo, desse anjo dele. E, por fim, a letra D vem exatamente coroar um pouquinho disso aí, né? Ele evidencia o caráter superficial desse artista. Ele não estava querendo ver a profundeza desse ser, a profundeza desse modelo, né? Que se torna o objeto de interesse dele, né? Na realidade, eu acho que ele se apaixona apenas pela questão física, pela questão do que ele vê, né? E, obviamente, que o que tem por dentro dela é algo que não interessa ao artista. O que interessa é a imagem, interessa é a visão. Então, eu fiquei muito entre essas duas alternativas, B e D. Então, aparentemente, vocês curtiram esse modelo da questão do estilo Enem, né? Para mim, funciona como uma espécie de estudo, porque a minha formação, vocês sabem, eu vim da filosofia, fiz economia e filosofia, né? E na filosofia meio que tem uma cultura de que as questões subjetivas são o nosso padrão ouro, o nosso modelo, o que há de melhor, né? E, na verdade, assim, quando você estuda as questões de múltipla escolha, você vê que há um potencial nelas. Então, não só na alternativa correta, mas também nas outras alternativas, né, que a gente chama de distratores, né? Então, há todo também um estudo aí sobre as alternativas que não são as corretas, né? Então, é muito legal, assim, ver que vocês responderam, assim. Eu decidi enviar para vocês uma questão de cada obra, porque por causa do que vocês falaram antes de ontem, vocês demonstraram que estavam se envolvendo com a obra, que estavam mergulhados na leitura. Eu vou mandar isso aqui como um incentivo.